Eu nunca imaginei que um simples dia de visita à minha irmã na maternidade poderia virar o inferno da minha vida. Fui até lá com o coração apertado, cheia de expectativas. Afinal, ela era minha irmã, e naquele momento, deveria ser só felicidade. Ela acabará de ter o primeiro filho, e eu estava ansiosa para ver o bebê, abraçá-la e apoiá-la, como sempre fiz. Entrei na sala de parto, tentando disfarçar a ansiedade. A médica estava lá, terminando os procedimentos e limpando o bebê, enquanto minha irmã estava na cama, sorrindo com aquele sorriso tranquilo, de quem acaba de passar por algo doloroso, mas sublime. Aquele sorriso dela, tão doce e inocente, parecia indicar que tudo estava bem. Mas, ao mesmo tempo, havia algo estranho na forma como ela me olhou, algo que eu não conseguia entender na hora. Eu me aproximei, não conseguia parar de sorrir para o bebê nos braços dela, me preparando para ser a tia babona que sempre fui. Quando minha irmã olhou para mim, o sorriso dela foi se ampliando de uma maneira um tanto provocativa. Ela estava tranquila demais. E foi nesse momento que ela disse as palavras que congelaram o meu corpo. Prepare o quarto, estamos chegando em casa. Eu fiquei em choque. Não sabia o que fazer, como reagir. O sorriso dela, que antes me pareceu tão cheio de amor, agora me parecia uma ameaça. Algo dentro de mim se quebrou na hora. Eu olhei para o bebê nos braços dela, e foi aí que tudo se encaixou. O cabelo, o olhar. Era a mesma cor, o mesmo tom de pele. Aquele bebê não era meu sobrinho. Meu coração bateu forte, quase parando. Não consegui controlar a raiva. Uma raiva profunda, visceral, tomou conta de mim de uma forma que eu nunca tinha experimentado. Mas eu não podia mostrar isso. Não ali, não naquele momento. Ela estava esperando que eu reagisse, estava esperando o quê? Que eu gritasse, que eu chorasse. Não. Eu estava calma, mais calma do que ela imaginava. Sorri. Um sorriso forçado, daqueles que a gente dá quando a última coisa que quer é parecer frágil, quando a última coisa que a gente quer é deixar que os outros vejam a dor. Claro, irmã. Preparei tudo para você. Fica tranquila. Eu saí da sala sem olhar para trás. Não conseguia respirar direito. Eu estava em choque, mas não podia deixar transparecer. Tentei controlar o que sentia, mas uma sensação de traição tomou conta de mim. O pior de tudo era que ela parecia estar se divertindo com aquilo. O bebê era meu marido, era o fruto da traição mais vil que eu jamais imaginaria acontecer dentro da minha própria casa. Fui até o carro, o silêncio era ensurdecedor. Só eu sabia o que estava se passando na minha cabeça. Só eu sabia o tamanho da dor, a ferida aberta que ela havia acabado de fazer em meu peito. Ela, minha irmã, com um homem que eu amava, com um homem com quem compartilhei minha vida, meus segredos e minhas promessas. Dirigi até a saída da maternidade sem rumo. As palavras dela ecoavam na minha mente, e eu sabia que não podia mais ser a mesma. Ele tinha cruzado a linha. Ele me traiu. Mas, mais do que isso, ela também me traíra. Ela sabia. Ela sabia de tudo. Eu estava furiosa, mas não sabia o que fazer com aquela raiva. Não sabia como reagir. Mas uma coisa estava clara, eu não ia ser mais a mulher submissa, a boa esposa, a irmã que sempre cede. Não. Esse jogo tinha terminado. Agora, a história era outra. E naquele momento, eu decidi, tudo que eu tinha, tudo que construímos, ia ser destruído. Eu ia mostrar para eles o que acontecia quando alguém ultrapassava todos os limites. Eu ia ser mais forte. Eu ia sair daquilo vitoriosa, sem olhar para trás. Cheguei em casa. Ele estava lá, como se nada tivesse acontecido, me esperando para o jantar. Um jantar que ele achava que seria como qualquer outro. Eu olhei para ele e apenas sorri. No fundo, sabia que aquele sorriso seria a última coisa que ele veria de mim antes de tudo mudar. O silêncio dentro de casa era ensurdecedor. Eu entrei, fechei a porta com força, mas sem fazer barulho. Ele estava sentado no sofá, assistindo televisão, como se nada tivesse acontecido, como se a vida continuasse a mesma. Mas não era mais a mesma. Nada seria como antes. Eu o observei por um instante. Ele estava tão tranquilo, tão despreocupado. O homem que eu tinha chamado de meu marido por anos.
O homem com quem fiz planos, compartilhei sonhos. E ali estava ele, sentado na minha sala, como se não tivesse acabado de destruir tudo o que tínhamos. Como se o que ele havia feito não tivesse a mínima importância. Ele não sabia, mas naquele momento ele já estava morto para mim. A traição era uma marca indelével, e não havia volta. Oi, amor? Como foi o dia? Ele perguntou, virando-se para mim com aquele sorriso falso, aquele sorriso que ele dava sempre que tentava me enganar. Eu sorri de volta. Um sorriso frio, sem emoção. Nada naquele momento parecia real. Eu não sabia se o odiava ou sentia pena dele. Era uma mistura que me consumia. Mas eu tinha que ser forte. Eu não podia demonstrar fraqueza. Eu estava no controle, agora. Foi ótimo. Eu respondi, caminhando até a cozinha. Acho que vou fazer algo para comer. O que você quer? Não precisa, amor. Eu posso fazer alguma coisa. Está tudo bem com você? Ele perguntou, a preocupação na voz. Mas ele estava tão preocupado com o quê? Com a comida? Com a nossa vida? Ou com o bebê? O bebê que não era dele, o bebê que ele tinha feito com a minha irmã. Era isso que ele estava tentando esconder, ou só fingia que nada estava acontecendo? Eu não podia mais suportar. Não podia mais viver na mentira, na ilusão. Olhei para ele com uma calma que me assustou. Algo em mim estava quebrando, mas também estava renascendo. Eu não seria mais a mulher submissa que ele podia enganar. Eu tinha uma decisão a tomar. E seria uma decisão definitiva. Eu preciso de um tempo, para pensar, para digerir tudo isso. Minha voz estava firme, mas dentro de mim era um turbilhão de sentimentos. Eu queria gritar, queria socá-lo, mas sabia que não ia adiantar. O que eu precisava, agora, era agir. Ele levantou-se imediatamente, com os olhos cheios de preocupação. O que aconteceu? Você está tão diferente, tão fria. Está me afastando. Você sabe que eu te amo, não sabe? Eu não podia mais ouvir aquelas palavras vazias. Ele não me amava. Ele amava a mentira, ele amava a ilusão de uma vida perfeita, mas nunca me amou de verdade. Eu sabia disso agora. Eu sei exatamente o que aconteceu, e você sabe também. Não venha com esse papinho. Você é um canalha. E eu não vou mais fazer o papel de idiota aqui. Eu gritei, finalmente deixando a raiva tomar conta de mim. Não tinha mais espaço para a compaixão, para o perdão. Ele destruiu tudo, e agora eu ia destruir ele. Ele me olhou com uma expressão de medo. Talvez pela primeira vez ele estivesse vendo a mulher que realmente sou. Eu não era mais a esposa amorosa, a mulher que dava tudo por ele. Eu ia acabar com a vida dele, da maneira mais sutil, mas devastadora possível. Eu não vou mais ficar aqui, esperando que você continue com essa farsa. Eu disse, com um sorriso irônico, aquele sorriso de quem já sabe o que vai acontecer. Ele tentou se aproximar de mim, mas eu dei um passo para trás. Eu não queria mais toque, não queria mais nada dele. Tudo o que eu queria agora era seguir em frente. E isso passava por destruir cada pedaço da vida dele. Está me deixando, é isso? Ele perguntou, quase em um suspiro, mas não havia mais nada que pudesse fazer para mudar minha decisão. Sim, estou indo embora. E sabe o que mais? Eu vou levar tudo que é meu. Tudo que construímos. A casa é minha, e o dinheiro também. Eu transferi tudo para minha conta hoje. Eu disse, com um tom frio. Ele ficou paralisado, sem saber o que responder. Ele sabia o que eu estava dizendo. A casa, o dinheiro, tudo estava em meu nome. Ele não tinha mais nada. Ele sabia que, a partir daquele momento, eu tinha o controle total da situação. Você não pode fazer isso. Por favor, ele tentou, mas eu não queria ouvir mais nada. Ele havia feito sua escolha, e eu estava fazendo a minha. Eu peguei o telefone e fiz a ligação que eu sabia que iria mudar tudo. Liguei para a imobiliária, pedi para vender a casa o mais rápido possível. Não havia mais espaço para sentimentos, para discussões. Ele havia se entregado ao seu erro, e agora eu ia fazer o mesmo, mas com um objetivo claro: tomar o que era meu e seguir em frente.
Depois de desligar, peguei os documentos e fui até o banco. Transferi o dinheiro da conta conjunta para minha conta pessoal. E então, fiz o que tinha que fazer, comprei uma passagem só de ida para o Caribe. Eu precisava sumir. Precisava me afastar de tudo. Dele. De minha irmã. De tudo que me prendia a esse passado que agora estava morto para mim. Quando ele percebeu o que estava acontecendo, quando ele entendeu que não havia mais volta, foi tarde demais. Ele me procurou, implorou, mas eu já estava decidida. O que ele fez não tinha perdão. Eu vou para o Caribe. Eu disse com frieza, virando as costas para ele. E quando eu voltar, você já não vai mais fazer parte da minha vida. Adeus. E assim, eu deixei ele para trás. Saí de casa, sem olhar para trás, sabendo que minha vida, minha liberdade, estavam começando agora. O avião decolou sem grandes emoções. Eu já havia passado por todas as fases da raiva, da tristeza e da vergonha, e agora, no céu, com a brisa do ar-condicionado batendo no meu rosto, eu senti apenas um alívio imenso. Eu estava indo embora. Para um lugar onde ninguém me conhecia, onde eu poderia ser quem eu quisesse ser, onde poderia reconstruir tudo sem olhar para trás. Era o que eu mais precisava naquele momento, liberdade. Liberdade para deixar o passado e tudo o que ele significava para trás. Para esquecer a traição do meu marido, a falsidade da minha irmã e as mentiras que me cercavam. Aquelas mentiras que eu, por tanto tempo, aceitei como parte da minha vida. O Caribe era o meu refúgio. Eu já tinha tudo planejado na minha mente. Só de pensar em como eu deixaria tudo para trás me dava uma sensação de poder. Eu havia escolhido o meu destino, e ele não incluía nenhum dos dois. Eles que vivessem com as escolhas deles, que arcaram com as consequências. Eu estava fora. Assim que o avião aterrissou, eu não perdi tempo. Peguei minha mala e segui para o hotel que eu havia reservado, um lugar simples, mas perto da praia, exatamente como eu queria. Tudo estava em silêncio, e eu me senti em paz pela primeira vez em muitos anos. Não precisava dar satisfações a ninguém. Ninguém ia me julgar ou me dizer o que fazer. A partir dali, a única coisa que importava era eu mesma. Os primeiros dias foram de adaptação. Caminhei muito pelas ruas da cidade, observei a vida das pessoas. O sol, a areia, o som do mar. Tudo parecia tão distante da realidade que eu tinha deixado para trás. Mas, por mais que o paraíso parecesse perfeito, algo dentro de mim ainda doía. A imagem do meu marido e da minha irmã, aquele sorriso dela quando disse a preparar o quarto, ainda estavam ali, me assombrando. Eu não sabia o que era pior, a dor de ser traída ou a dor de ter sido enganada por quem eu menos esperava. Mas, com o tempo, comecei a entender que tudo aquilo fazia parte de uma grande lição. E eu não ia permitir que minha vida fosse definida por aquilo. Eu tinha que seguir em frente, e seguir em frente significava superar a dor, não esquecer dela. Certo dia, enquanto passeava pelo mercado local, encontrei uma mulher que parecia ser dona de uma pequena loja de roupas. Ela me cumprimentou com um sorriso caloroso e uma energia que me contagiou. Começamos a conversar e ela me convidou para trabalhar com ela, vender roupas e artesanatos locais. No começo, recusei. Eu só queria estar sozinha, mas ela insistiu, dizendo que poderia ser uma boa oportunidade para eu aprender mais sobre o lugar, sobre as pessoas e, quem sabe, construir algo novo para mim. Concordei, com uma condição, que eu poderia ficar apenas por algumas horas. Eu não queria me envolver demais. Mas, para minha surpresa, o trabalho me trouxe uma sensação de realização que eu não sentia há muito tempo. Eu não precisava de luxo, de riqueza. Eu só precisava sentir que tinha algo em minhas mãos que era meu, que eu poderia chamar de meu. Comecei a me acostumar com o ritmo da cidade, a fazer novos amigos, a encontrar prazer nas pequenas coisas. Mas tudo aquilo ainda estava distante do que eu queria. Eu não sabia exatamente o que queria, mas sabia que precisava de uma mudança radical. Eu não podia ser a mesma mulher que saíra do Brasil com raiva, com rancor, com sede de vingança. Não, eu queria ser algo novo, algo melhor. Então, um mês depois de chegar, decidi que era hora de começar um novo capítulo da minha vida. Eu já tinha me estabelecido ali, mas ainda me sentia como se estivesse flutuando, esperando algo mais acontecer.
Era nesse momento que algo totalmente inesperado aconteceu. Uma noite, enquanto estava sozinha em casa, recebi uma mensagem no meu celular. Era de um número desconhecido. Quando olhei a mensagem, não consegui controlar minha reação. Era uma foto do meu marido e minha irmã, sorrindo em uma festa, com um bebê nos braços. Eu sabia que você não conseguiria ficar longe dele. Já estava com saudades, dizia a mensagem. Eu engoli seco. Eu sabia que isso era esperado, mas ver a foto deles com o bebê, ver aquele sorriso falso dela, que eu já conhecia tão bem, foi o golpe final. Era óbvio que ela tinha feito tudo isso para me provocar, para me fazer sentir como se eu estivesse perdendo alguma coisa. Mas não, o que eu tinha perdido já estava perdido, e eu não iria me enganar. Não havia nada ali que me fizesse querer voltar, nada. Eu respirei fundo e escrevi minha resposta com calma, sem pressa, sem raiva. Eu não preciso de você, nem dele. O bebê é seu, fique com ele, porque eu estou em paz. Enviei a mensagem e deletei o número. Mais uma vez, eu não olhei para trás. Eu já tinha o suficiente daquelas pessoas e daquela vida. Eu estava tomando as rédeas da minha história. Agora, era hora de seguir em frente. Eu sabia que tinha algo muito maior me esperando, e não ia deixar que um erro do passado me impedisse de conquistar o que eu queria. E foi assim que, finalmente, tomei a decisão mais importante da minha vida. Eu não ia mais correr atrás de nada. Eu ia conquistar tudo por mim mesma. A vida no Caribe começou a parecer mais doce a cada dia que passava. Eu já havia me acostumado ao ritmo do lugar, aos sorrisos fáceis das pessoas que encontrei e ao trabalho com a loja de roupas e artesanatos locais. Cada manhã, eu acordava sentindo a brisa do mar, os pássaros cantando e a sensação de que, finalmente, estava respirando ar puro. Mas, por mais que eu tentasse, algo ainda me incomodava. A raiva não desaparecia completamente. A dor ainda estava ali, debaixo da superfície, pronta para ressurgir a qualquer momento. E então, uma tarde, algo aconteceu. Eu estava no mercado local, quando um homem estranho se aproximou de mim. Era alguém que eu nunca havia visto antes, mas havia algo em seus olhos que me fez sentir um frio na espinha. Ele parecia uma mistura de curiosidade, de algum modo, familiaridade. Ele me cumprimentou de maneira educada, mas não parecia ser apenas um turista comum. Ele estava com um telefone na mão, que imediatamente se levantou à minha vista, como se ele estivesse esperando uma reação minha. Você é a esposa dele, não é? Ele perguntou, a voz grave e precisa. Quem? Eu perguntei, já sentindo uma ponta de tensão em minha barriga. Seu marido. O homem com quem você estava casada. Ele continuou, e eu pude ver no rosto dele que havia algo mais. Algo que eu não estava pronta para ouvir. Meu coração começou a bater mais rápido. Eu já sabia que, de algum jeito, a minha história não ia terminar ali. Não com ele, não com minha irmã e, muito menos, com o homem que pensei que fosse meu. Ele está com ela, não é? Ele perguntou de novo, agora com um tom mais sério. Eu não sabia o que ele queria dizer exatamente, mas minha mente já estava preenchida com 1000 pensamentos. O que esse homem sabia sobre a minha vida? Como ele sabia sobre a traição? Meu marido. Minha irmã. Aquele bebê. Desculpe, mas quem é você? Eu tentei manter a calma, mas a ansiedade me fez falar mais rápido do que eu queria. O homem hesitou por um momento, como se estivesse decidindo se deveria continuar. Então, com um suspiro, ele disse: Sou amigo da sua irmã? Eu soube que ela estava esperando um bebê? E que, na verdade, o pai é o seu marido. Eu congelei. As palavras dele foram como um choque elétrico que percorreu meu corpo. As peças que faltavam começaram a se encaixar. Eu havia sido enganada de uma maneira ainda mais profunda do que eu imaginava. A história deles não era apenas sobre um erro, era sobre uma mentira construída com cuidado. Tudo o que eu sabia estava sendo desconstruído diante de mim. Você sabe o quanto isso dói, não sabe? A minha voz saiu mais baixa do que eu queria. A minha irmã. Ela era tudo para mim. E ele? Ele? Eu achava que ele era meu. O homem olhou para mim com um olhar quase de piedade, como se quisesse dizer algo mais, mas ficou em silêncio.
Eu sabia que ele não estava ali para me machucar ainda mais. Ele estava apenas me revelando algo que já estava acontecendo, algo que não era mais segredo para ninguém. Eu estava sendo observada, minha história exposta como se fosse uma novela em que todo mundo sabia o enredo antes de eu sequer descobrir o final. Eu não quero mais saber disso, falei finalmente, minha voz tensa. Isso já passou. Já não é mais a minha realidade. E então ele me olhou nos olhos e disse: Eu sei que você quer seguir em frente, mas você precisa saber que há muito mais nessa história. Você não sabe tudo o que eles fizeram. Talvez seja a hora de descobrir a verdade inteira. Eu senti um nó na garganta. Eu sabia que ele estava certo, mas não queria mais me prender a isso. Eu não queria mais perder tempo com essas pessoas. Eu já tinha tomado a minha decisão, seguir em frente. Mas aquele homem, com suas palavras, estava me forçando a reavaliar tudo. O que mais eu não sabia? O que mais estava sendo escondido de mim? Ele me entregou um cartão. Se algum dia você quiser saber mais, me procure. Eu posso te mostrar o que mais está por trás dessa história. Eu peguei o cartão sem saber o que fazer com ele. Eu estava dividida. Eu sabia que aquele homem não mentia. Ele havia tocado onde mais doía, na minha confiança, na minha relação com a minha irmã, no que restava do meu casamento. Mas algo dentro de mim me dizia que eu precisava saber a verdade. Eu não podia simplesmente virar as costas para a mentira. Eu não poderia ser uma mulher que foge para sempre. Eu precisava saber. Eu guardei o cartão no bolso e voltei para o hotel. A cabeça estava girando. Eu não sabia o que fazer. Eu estava sozinha. Mas, por algum motivo, essa solidão não me assustava mais. Eu já tinha enfrentado a traição, a perda e o abandono. Eu já tinha superado o que parecia ser o pior. Agora, eu estava decidida a encarar a verdade. A minha raiva não era mais uma opção. Eu queria entender o que havia por trás dessa história, e eu estava disposta a descobrir tudo. Não mais para a vingança, mas para a libertação. Eu precisava de clareza. Eu precisava saber que poderia seguir em frente sem que nada ficasse para trás. Eu passei os dias seguintes tentando ignorar o que aquele homem me disse. Mas, quanto mais eu tentava fugir da verdade, mais ela parecia me perseguir. Cada vez que eu olhava para o mar cristalino ou para as palmeiras balançando ao vento, algo dentro de mim dizia que eu estava fugindo da tempestade, não de um refúgio. E essa tempestade não ia embora, não importava para onde eu fosse. Foi então que, no terceiro dia após o encontro com aquele homem, eu decidi seguir o conselho dele. Com o cartão em mãos, hesitei por um bom tempo antes de ligá-lo. O número era direto, sem rodeios, sem palavras formais. Como se ele já soubesse que eu voltaria atrás. E, de certa forma, eu sabia que a verdade não me deixaria em paz. Alô? A voz dele estava calma, quase fria. É. Eu. Eu quero saber o que mais está acontecendo, eu disse, minha voz ainda cheia de insegurança. A resposta dele foi imediata. Está pronta para a verdade? Eu engoli em seco, tentando manter a calma. Sim. Eu preciso saber. Ele me disse para encontrá-lo em um café na parte mais afastada da cidade. Eu sabia que isso não seria simples. Eu já havia passado por tanta coisa, e sabia que o que viria poderia mexer ainda mais com minha sanidade. Mas eu não podia mais fugir. Cheguei ao local marcado, um café simples, com cadeiras de ferro e uma decoração rústica. O homem estava sentado em uma mesa, esperando por mim, com uma expressão que eu não sabia decifrar. Ele fez um gesto com a mão, me convidando a me sentar. Eu fui até lá, sem dizer nada. Eu não estou aqui para te ferir mais, ele começou, mas se você quer saber o que aconteceu de verdade, você precisa entender o que seu marido e sua irmã fizeram. E isso vai doer. Eu apenas assenti, ainda em choque, sem palavras. Ele fez uma pausa, olhando para mim com um olhar grave, e então continuou. A sua irmã não estava apenas esperando um bebê. Ela estava com o seu marido muito antes disso. Eles começaram a se encontrar meses antes de ela engravidar. Você sabia que ela tinha uma relação difícil com o pai dela, certo? Bem, a sua irmã sempre foi muito boa em manipular as situações a seu favor. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Minha irmã
que sempre foi a mais doce, a mais querida, a que eu nunca imaginaria fazer algo assim. Ela me traiu, não só com meu marido, mas de forma tão calculada. Ela soube exatamente onde me atingir, onde quebrar a confiança que tínhamos. Ela sabia que eu a defenderia, que eu estava ali para ela. Mas, no fundo, era ela quem me estava ferrando, dia após dia, sem que eu visse. E mais, ele continuou, como se soubesse exatamente onde a dor me cortaria mais fundo. Eles planejaram tudo. Sabiam que você nunca desconfiaria. Sabiam que você estava completamente entregue a ele e que a sua relação com a sua irmã era o ponto fraco. O que você não sabia era que seu marido já estava em outro relacionamento, e estava com ela, com a sua irmã, muito antes de vocês se casarem. A raiva começou a subir. A tristeza também. Eu não podia mais aguentar. Não podia mais viver com isso. Sentia que estava sendo consumida pela mentira, pelas artimanhas que nunca vi. Eu não posso acreditar, murmurei. Eu amava eles. Eu os defendia com unhas e dentes. Como eles puderam fazer isso? Ele deu um suspiro profundo, como se estivesse esperando que eu reagisse dessa maneira. É difícil, eu sei. Mas, às vezes, as pessoas que mais amamos são as que nos traem de forma mais cruel. Eu fiquei em silêncio, sentindo um peso no peito. A imagem que eu tinha da minha irmã, da minha relação com ela e com meu marido, tudo aquilo tinha desaparecido. Eu estava apenas diante de uma mentira imensa, uma farsa bem construída. E a única coisa que eu poderia fazer agora era reagir. Eu vou resolver isso. Eu não vou deixar essa mentira destruir o que restou de mim, falei, minha voz firme, decidida. Ele olhou para mim com uma expressão que parecia ser um misto de respeito e tristeza. Você tem coragem, isso é o que mais admiro em você. Mas não subestime o que eles são capazes de fazer. Eles vão tentar te manipular novamente. Eu olhei para ele, sentindo que estava finalmente no controle de minha vida. Eu não precisava mais de ninguém para me dizer o que fazer. O que restava entre mim e a minha irmã era a verdade, e eu a tomaria para mim. Dei as costas para o homem e saí do café. Não sabia exatamente o que fazer a seguir, mas eu sabia o que precisava fazer. A primeira coisa foi retornar para o meu hotel, organizar minhas coisas e esperar o momento certo. Fui até a minha irmã, sem avisá-la, sem dar nenhuma pista do que eu sabia. Ela estava em casa, cuidando do bebê, com aquele sorriso falso que sempre exibia. Ao me ver entrar, ela sorriu, como se nada tivesse acontecido. Oi, como você está? Ela perguntou, com a voz doce. Estou ótima, eu respondi, com uma frieza que eu mesma não reconhecia. Eu vim só para avisar que a casa está vendida. Ela congelou. A expressão no rosto dela desapareceu instantaneamente, e ela começou a gaguejar, tentando encontrar as palavras. Você vendeu a casa? Ela perguntou, já sabendo o que estava por vir. Sim, respondi, olhando diretamente para ela, sem hesitar. E agora, meu caro, eu vou embora. Eu não quero mais saber de você. Nem de seu bebê, nem de seu amante. A reação dela foi instantânea. Ela tentou se aproximar, mas eu não dei espaço. Não, você não vai fazer isso. Por favor, ela implorou, com uma mistura de pânico e vergonha. Sim, eu vou. Porque você e meu marido nunca mereceram minha confiança. E ele, agora, é tudo seu. Eu já não quero mais nada. Eu virei as costas e fui embora sem olhar para trás. Eu já não sentia raiva. Não mais. O que eu senti agora era um alívio profundo, como se uma grande pedra tivesse sido retirada dos meus ombros. Eu estava livre da mentira, da traição e da dor. Quando cheguei ao aeroporto, peguei a passagem só de ida para o Caribe, como planejei, mas agora eu tinha algo que me preenchia mais do que a saudade do passado, a certeza de que eu estava no controle da minha vida. Eu sabia que, para ser feliz, eu não precisava de ninguém que me enganasse, que me usasse ou me fizesse sentir inferior. Eu sorri para mim mesma. A mentira tinha me afastado deles, mas, ao mesmo tempo, me aproximou de mim mesma.